Há um tipo de silêncio que pesa mais que o som. É o silêncio que se instala quando olhamos para a conta no fim do mês e sentimos um nó no estômago. Quando desejamos algo simples ou grandioso e, imediatamente, uma voz dentro sussurra: "Isso não é para você." Essa dor, tão familiar quanto invisível, não nasce da falta do dinheiro em si, mas da ausência de merecimento que carregamos no corpo. Não na mente apenas, mas nas células, nos gestos, nas decisões. Bruce Lipton nos revela que crenças são mais do que pensamentos. São comandos bioquímicos. Quando você acredita que não pode, que não merece, que não vai ter, seu corpo escuta e responde. Seus genes, como interruptores sensíveis ao ambiente, se ajustam a esse campo vibracional. E se o campo vibra escassez, sua biologia opera em retração. Você sobrevive, mas não floresce, não expande, não manifesta. Enquanto isso, lá no fundo, pulsa o desejo. O desejo de não precisar justificar cada gasto, de não pedir permissão para sonhar, de não carregar a culpa de querer mais. Um desejo antigo, primal, o de viver com segurança, com prazer, com liberdade. Mas esse desejo, quando sufocado por crenças herdadas, vira frustração. E essa frustração, se repetida, vira padrão. Um padrão tão antigo que você já nem percebe que o repete. Joe Dispenza chama atenção para o campo eletromagnético do corpo. Segundo ele, o que você sente e pensa emite uma frequência. E essa frequência cria um campo. Esse campo, por sua vez, organiza a realidade ao seu redor. Você não atrai o que deseja, mas o que vibra. Se você vibra medo, a vida responde com bloqueios. Se você vibra coerência entre o que sente, pensa e age, o dinheiro, como energia, flui. Não como mágica, mas como reflexo. Por isso, a pergunta não é quanto você tem. É o quanto você acredita que merece ter. O quanto seu corpo já está sintonizado com a ideia de viver em abundância. Não apenas financeira, mas emocional, espiritual, energética. Porque o dinheiro é um reflexo do campo, e o campo é o espelho do que pulsa dentro. Talvez você não precise correr mais, precise apenas alinhar. Alinhar sua frequência ao seu direito de prosperar. Alinhar sua mente ao seu merecimento. Alinhar suas decisões ao seu futuro, não ao seu passado. Porque a abundância não é algo que se conquista, é algo que se permite. E esse permitir começa agora, no mais íntimo sussurro do seu campo invisível. Comparar-se é como envenenar a si mesmo aos poucos. É medir a própria jornada com a régua do outro, sem conhecer o solo que sustenta seus passos. E nesse jogo invisível de métricas alheias, o coração se contrai. A dopamina, aquele hormônio que deveria premiar conquistas genuínas, passa a alimentar uma euforia efêmera, vinda do sucesso dos outros. E logo depois, cai. E com ela, cai também sua autoestima, sua clareza, sua força. A mente, ao se alimentar de comparação constante, cria uma realidade distorcida. Não vê mais o que você já construiu, apenas o que ainda falta. Não valoriza mais sua própria evolução, apenas o que ainda não conquistou. E nesse estado, você se paralisa. Não por falta de capacidade, mas por excesso de dúvida. Por sobrecarga de padrões que nunca foram seus. Bruce Lipton nos lembra que seu corpo responde ao ambiente. E o ambiente hoje é digital. É o feed. É a vitrine dos outros. Mas sua biologia não entende filtros. Ela entende vibração. E se você se banha diariamente numa vibração de inadequação, seus genes se ajustam a isso. Seus hormônios se moldam a isso. Suas decisões se retraem. Um empreendedor, por exemplo, pode ver um concorrente crescer e congelar. Não porque não tenha talento, mas porque, ao se comparar, esquece da própria bússola. E sem bússola, a mente se perde. A comparação vira prisão. E dentro dessa prisão, a prosperidade não encontra espaço para entrar. Por isso, use seu próprio histórico como mapa. Olhe para trás com gratidão, não com julgamento.
Reconheça cada pequena vitória. Cada passo que parecia insignificante, mas te trouxe até aqui. Cada conta paga. Cada obstáculo superado. Cada dia que você persistiu mesmo sem certeza. A sua referência precisa ser interna. Precisa ser a voz que diz: eu estou crescendo no meu tempo, na minha direção, no meu ritmo. Porque é nessa frequência que o campo da abundância começa a responder. Não ao grito da comparação, mas ao sussurro da verdade. E a sua verdade é mais rica do que qualquer vitrine que você tenha olhado até hoje. Escassez não começa na carteira. Ela nasce no pensamento. Nas pequenas frases que parecem inofensivas, mas que, repetidas silenciosamente, se tornam decretos internos. Não sou bom com dinheiro. Isso não é para mim. Só os outros conseguem. E assim, sem perceber, você desenha um mapa invisível onde cada rota leva ao mesmo destino: a falta. Acreditar que a ausência de recursos é uma falha pessoal é um mito cruel, porque ele coloca um peso desnecessário sobre seus ombros, fazendo você carregar não apenas a responsabilidade pelas finanças, mas também a culpa. E a culpa é um freio biológico. Ela ativa o cortisol. Ela fecha receptores. Ela bloqueia sinapses de criatividade. Bruce Lipton mostra que nossas células são moldadas pelo ambiente. Quando vivem num ambiente mental de escassez, operam no modo sobrevivência. Elas não expandem, não criam, apenas economizam energia. E uma mente em economia constante perde a capacidade de inovar, de ver caminhos, de sentir prazer na abundância. Mas há uma verdade oculta aqui. Sua mente floresce quando você a planta num terreno de confiança. Quando, ao invés de contar centavos, você reconhece que cada despesa é também um testemunho do seu fluxo. Cada conta paga é uma prova de capacidade. Cada boleto quitado é um lembrete silencioso de que você está em movimento, que o dinheiro flui, ainda que devagar, porque você o fez circular. Mude então o significado. Ressignifique o ato de gastar. Ao invés de ver como perda, veja como sinal de que você tem poder de decisão, de que você movimenta a energia. E se movimenta, pode movimentar ainda mais. Cada vez que disser, isso é caro demais, pergunte, comparado a quê? Cada vez que sentir medo ao investir, questione. Isso é intuição ou uma herança de escassez que não é minha? E, principalmente, transforme os pequenos atos em afirmações de abundância. Ao pagar isso, eu afirmo que sou próspero. Esse gasto prova minha capacidade de gerar e fluir. Porque é nessa linguagem que seu subconsciente ouve. E, ao ouvir, começa a reescrever o mapa. Um mapa onde a rota principal não leva à falta, mas ao reconhecimento do quanto você é capaz de gerar, sustentar e prosperar. A urgência parece uma aliada. Ela veste a máscara da produtividade. Faz você correr atrás, agir mais, tentar resolver tudo de uma vez. Mas por trás dessa pressa existe um paradoxo. Quanto mais você corre atrás do dinheiro com ansiedade, mais ele se afasta. Porque sua energia criativa, em vez de se expandir, se contrai. Em vez de enxergar oportunidades, você entra no modo de sobrevivência, e sobrevivência não cria riqueza, apenas mantém você vivo. O cérebro, quando pressionado pela escassez, não acessa os centros de inovação. Ele apenas repete velhas estratégias, repete antigos padrões de autossabotagem, repete a busca desesperada por soluções imediatas que muitas vezes não sustentam o longo prazo. E nesse ciclo, o dinheiro se torna uma fuga, não uma construção, uma urgência, não uma presença. Joe Dispenza ensina que antes de planejar qualquer ação no mundo externo, é preciso regular o mundo interno. Sem coerência entre coração e mente, suas metas não passam de ruído. Você pode até ter clareza no papel, mas o corpo não vibra na frequência da realização. E sem vibração, não há manifestação. Por isso, antes de qualquer decisão financeira,
Antes de traçar metas ou se desesperar por resultados, respire. Respire com intenção. 2 minutos bastam. 2 minutos de silêncio e respiração coerente. Inspire por 4 segundos, segure por 4, expire por 4. Sinta o coração se acalmar. Sinta o corpo voltar ao eixo. E então, só então, planeje. Esse pequeno gesto muda tudo, porque transforma a urgência em presença, e a presença é o solo fértil da prosperidade. É onde as ideias nascem com raízes profundas, onde as decisões vêm acompanhadas de clareza e não de desespero, onde o dinheiro deixa de ser algo que você caça e passa a ser algo que você cultiva. Porque quando a mente está em paz, ela para de correr atrás do dinheiro e começa a atrair o dinheiro certo, do jeito certo, no tempo certo. Todo código de prosperidade começa naquilo que você acredita, não no que você finge pensar, mas no que está impresso no silêncio do seu subconsciente. A mente repete, e repete o que ouviu quando você ainda não sabia duvidar. Dinheiro é sujo. Ricos são desonestos. Prosperar é perigoso. Essas frases, mesmo que pareçam bobas hoje, construíram raízes dentro de você. E raízes antigas sustentam frutos escassos. O primeiro passo é identificar. Liste cada crença negativa sobre dinheiro que ainda sussurra dentro de você. Escreva com sinceridade, sem filtros, porque enquanto essas crenças ficarem na sombra, elas seguem atuando sem serem vistas. E tudo o que não é visto, comanda. Depois, neutralize. Ao lado de cada crença, escreva uma nova afirmação. Uma afirmação simples, mas poderosa. Não é uma frase mágica. É uma lembrança, um retorno à sabedoria natural do seu corpo. Como ensina Bruce Lipton, meu corpo sabe criar e prosperar. Essa frase não é só um pensamento positivo, é ciência. Seu corpo é um campo de possibilidades esperando por novos comandos epigenéticos. Por fim, âncore. Escolha um horário do dia, preferencialmente pela manhã ou antes de dormir. Reserve 5 minutos. Leia suas afirmações em voz alta. Sinta o som vibrar no peito. Visualize números concretos, valores reais, entrando na sua vida com fluidez. Sinta a alegria da conquista antes dela acontecer. Sinta como se já estivesse vivendo essa nova realidade. Porque é assim que o cérebro aprende, pela emoção. Repetir esse ritual diariamente é mais do que um exercício. É uma escolha. Uma escolha por uma nova identidade financeira. Não importa quanto você tem hoje na conta, importa o que você acredita que merece. E quando essa crença muda, tudo muda. Porque seu campo energético muda. E onde há coerência, há atração. Onde há verdade, há fluidez. Onde há prática, há manifestação. Às vezes, não é o quanto você ganha, é o quanto seu corpo rejeita. Rejeita a abundância com gestos sutis. Rejeita o dinheiro com apertos no peito, suores noturnos, sonhos repetidos de escassez. Você não percebe, mas seu sistema inteiro reage ao dinheiro como se fosse uma ameaça, como se prosperar significasse perigo, como se cada boleto fosse uma sentença e cada extrato um julgamento. Esses sinais não são aleatórios, são impressões do passado, gatilhos emocionais codificados no corpo. E o corpo não mente. Quando você sente ansiedade só de pensar em olhar o saldo, algo mais profundo está tentando falar. Um padrão silencioso, mas insistente. Como um alarme que toca todas as vezes que você tenta crescer. Para entender esse padrão é preciso registrar. Pegue um caderno, transforme-o num diário financeiro emocional. Toda vez que pensar em dinheiro, ao pagar uma conta, ao receber um valor, ao ver uma promoção, anote o que você sentiu. Seu corpo reagiu como? Onde doeu? Qual foi o primeiro pensamento? Ao fazer isso por uma semana, você terá em mãos o seu verdadeiro mapa da escassez. Não o que os números dizem, mas o que a energia mostra. Porque a conta bancária externa é um reflexo da conta vibracional interna.
E se o subconsciente estiver programado com códigos errados, ele vai manter o cofre trancado. O dinheiro até tenta entrar, mas a frequência não permite. É como digitar a senha errada várias vezes. O sistema bloqueia. A boa notícia é: códigos podem ser reescritos. E você já começou. Ao observar sem julgamento, ao sentir sem fugir, ao nomear sem medo, você começa a abrir o cofre. E lá dentro, descobre que a chave nunca foi o dinheiro em si, mas a relação que você construiu com ele. E toda relação, quando vista com verdade, pode se transformar. O que te impede de prosperar não está apenas nas circunstâncias ao redor. Está nas mensagens que você repete para si mesmo. Está nas histórias que você carrega sobre riqueza, merecimento, esforço. Está no que sua genética aprendeu a expressar diante do dinheiro. Retração ou expansão, defesa ou acolhimento, medo ou gratidão. E como nos lembra Bruce Lipton, a genética não é destino, é linguagem. E pode ser reescrita. Quando você muda a história que conta para si mesmo sobre o dinheiro, muda também o ambiente celular que essa história alimenta. Um ambiente de escassez ativa genes de retração. Um ambiente de abundância ativa genes de criatividade, visão, fluidez. O dinheiro, então, deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma consequência de um estado interno, de uma vibração coerente, de um campo de aceitação silenciosa. Greg Braden nos mostra que há um campo unificado, e esse campo responde à coerência vibracional. Quando você se alinha internamente com o sentimento de prosperidade, esse campo responde, ele ecoa, ele amplia, ele traz de volta. Não como mágica, mas como sintonia. Mentes alinhadas à abundância geram ondas que tocam as oportunidades certas, as parcerias certas, os momentos certos. E tudo começa dentro. Por isso, antes de dormir, não revise seus medos. Não conte dívidas. Não revise fracassos. Visualize seu extrato ideal. Veja os números. Sinta a gratidão. Deixe o corpo acreditar antes da mente duvidar. Esse é o selo. Esse é o comando silencioso que o campo entende. Isso é plantar no invisível para colher no visível. Você é o imã. O ouro já existe. O caminho entre os dois se chama vibração. E quanto mais clara, mais constante, mais verdadeira essa vibração for, mais as pepitas de abundância aparecem. No tempo certo, no modo certo. Porque você parou de buscar o dinheiro e começou a viver na frequência de quem já o merece.